Sr. Professor, antes de mais nada, muito boa tarde a todos. Muito obrigado ao Sr. Professor por ter vindo aqui a brilhantar este evento com esta moderação. Queria cumprimentar de forma muito especial os meus colegas deste módulo e, antes de começar, bem, em primeiro lugar, prometo que vou fazer aqui uma apresentação bastante breve, por vários motivos, o primeiro dos quais tem a ver com a novidade da proposta de regulamento europeu para a prestação de serviços de crowdfunding a nível europeu. Em segundo lugar, porque vou tentar recuperar aqui algum tempo para que depois não tenhamos uma derrapagem semelhante à que tivemos de manhã. O programa é ambicioso, eu vou tentar encurtar. Mas antes de iniciar, gostaria, de forma muito especial, de saudar e cumprimentar a CMVM e da CMVM as pessoas que colaboraram na comissão executiva deste evento em total paridade e com idêntico entusiasmo, a Sra. Maria João Teixeira e a Sra. Maria Ruiz de Velasco. Muito obrigado por, enfim, tornarem este evento possível. Dito isto, começaria então a falar sobre esta proposta do Regulamento Europeu para a Prestação de Serviços de Crowdfunding a nível europeu e procurando, enfim, numa análise ainda preliminar, obviamente ainda não madura da proposta do regulamento, ver que consequências, que implicações esse regulamento tem para o nosso regime jurídico do financiamento colaborativo, portanto, o regime nacional do financiamento colaborativo. Aqui a primeira questão a sublinhar tem a ver com a circunstância de se tratar de uma proposta de um regulamento que visa ser concorrente com o regime nacional, portanto, uma proposta de regulamento a que os operadores do mercado podem aceder numa lógica de opt-in, como aqui foi explicado, e isso só torna mais relevante fazermos este confronto entre regimes, na medida em que a eventual entrada em vigor desta proposta, então convertida em regulamento europeu, não irá implicar de todo a cessação de vigência do regime nacional, que vai permanecer em vigor. O que vai fazer é que, de facto, os dois instrumentos normativos vão entrar numa lógica concorrencial e, obviamente, a bondade das suas soluções vai aqui levar a que as pessoas decidam optar por um ou por outro regime. Portanto, só para sublinhar a importância deste confronto. Eu diria que a principal consequência que nós podemos retirar da análise desta proposta de regulamento para o nosso regime tem a ver com a compreensão de alguma desadequação do regime nacional em face da concreta realidade do crowdfunding. Porque, obviamente, toda a gente conhece, digamos, o que é o crowdfunding na perspectiva dos modelos de negócio que se desenvolvem, ou os diferentes modelos de negócio de crowdfunding. Se procuramos encontrar a sua estrutura jurídica, podemos, como fez esta proposta de regulamento, chegar a uma conclusão que é esta, que decorre, enfim, da definição da prestação de serviços de crowdfunding e dos diversos elementos em que se compõe esta prestação de serviços, e chegamos à conclusão que, por um lado, temos no financiamento colaborativo por empréstimo uma atuação de intermediação, de facilitar a concessão de empréstimos, e temos no equity crowdfunding ou no crowd investing, no fundo, um unbundling das atividades típicas dos intermediários financeiros e, portanto, temos ali a seleção de algumas atividades
que podem ser desenvolvidas por intermediários financeiros, que passam a poder ser levadas a cabo por entidades que não são intermediários financeiros, ou seja, não são intermediários financeiros autorizados nos termos da DMIF e da DMIF II. Que atividades são essas? São, por um lado, na ótica dos project owners, dos donos do projeto, portanto, a atividade de colocação de instrumentos financeiros, sem tomada firme. Na ótica dos investidores, temos a atividade de recepção e transmissão de ordens. Portanto, no fundo, a ideia aqui é dizer-se que determinadas entidades autorizadas nos termos deste regulamento podem desenvolver estas atividades de intermediação financeira, recepção e transmissão de ordens e colocação sem tomada firme, sem serem intermediários financeiros autorizados ao abrigo da DMIF II, desde que as ofertas não cedam €1 milhão. Portanto, as ofertas que são disponibilizadas através destas plataformas. E diz-se, por outro lado, e penso que muito bem, que se ofertas sejam necessárias em montante superior a €1 milhão, então elas terão que ser intermediadas por intermediários financeiros autorizados nos termos da DMIF II. Portanto, como se diz num dos considerandos desta proposta de regulamento, se as plataformas de crowdfunding quiserem ampliar do ponto de vista do montante ou do ponto de vista do escopo as suas atividades, por exemplo, prestando serviços de consultoria para investimento, por exemplo, intermediando ofertas que sejam superiores a €1 milhão, então estas entidades têm que ser intermediários financeiros autorizados nos termos da DMIF II. Isto parece-me, de facto, fazer sentido. Fazer sentido e corresponde ao que aconteceu na generalidade dos ordenamentos jurídicos. Ou seja, permite-se que, a par dos intermediários financeiros, outras entidades, que são os prestadores de serviços de financiamento colaborativo, que não são intermediários financeiros, estejam sujeitos a um regime especial e que possam desenvolver, em parte, alguma atividade de intermediação financeira. O que é que aconteceu no regime jurídico do financiamento colaborativo? Uma ótica completamente diferente desta. A ótica parece ser, não há nenhuma exceção relativamente ao regime aplicável aos intermediários financeiros, portanto, ao regime que decorre das diretivas do mercado e dos instrumentos financeiros, depois transpostas para o Código de Valores Mobiliários. Se intermediários financeiros quiserem desenvolver atividades de crowdfunding, têm que ser autorizados nos termos do regime nacional e, tendo que ser autorizados nos termos do regime nacional, sujeitam-se aos limites do regime nacional, e as outras entidades que não são intermediários financeiros e que querem desenvolver esta atividade, com certeza podem desenvolver ao abrigo do regime nacional, mas não podem fazer intermediação financeira, nem podem fazer qualquer tipo de atividade que, nos termos do REGICS, esteja portanto, reservada a instituições financeiras. Portanto, é esta a ótica que nós temos. Porquê é que isto parece particularmente desadequado? Parece particularmente desadequado, na minha perspectiva, em primeiro lugar, porque sujeitar os intermediários financeiros autorizados nos termos da DMIF limites diferentes daqueles limites que estão estabelecidos na Diretiva do Mercado dos Instrumentos Financeiros parece violar claramente o direito europeu e, portanto, não ser sustentável à luz do direito europeu e, por outro lado, porque limita substancialmente a possibilidade de recurso ao crowdfunding para financiamento, para obtenção de financiamento em fases de financiamento que não sejam estritamente iniciais, portanto, sejam fases mais avançadas que reclamem maiores necessidades de capital. Portanto, parece-me que o regime jurídico de financiamento colaborativo não consagrou esta exceção à intermediação financeira e julgo que mal. Isso decorre do artigo 10º do regime jurídico e do artigo 15º do regulamento da CMVM. Porquê é que isto é
efetivamente um problema? Bom, é um problema, em primeiro lugar, porque esta abordagem limita o crowdfunding transfronteiriço, mesmo quando ele vai ser desenvolvido por intermediários financeiros. Portanto, os intermediários financeiros, como é sabido, beneficiam do passaporte europeu, esta perspectiva de que quando, apesar de serem intermediários financeiros, vêm para Portugal ou vêm prestar serviços com alguma conexão relevante com o ordenamento português e então têm que estar sujeitos ao regime jurídico do financiamento colaborativo, isso põe em causa, sobremaneira, o passaporte europeu. Mas, por outro lado, existe outra consequência do ponto de vista das ofertas. Se nós, nesta proposta do regulamento, temos um limite de 1 milhão de euros e podemos discutir se o limite é adequado ou não é adequado, mas sabemos que se alguma empresa deseja fazer uma oferta em montante superior a 1 milhão de euros, poderá dirigir-se a um intermediário financeiro e, portanto, realiza a oferta por intermédio desse intermediário financeiro no montante que desejar, naturalmente seguindo a legislação do mercado de capitais. Se nós viermos para o regime nacional, isso deixaria de ser possível, na medida em que, se o intermediário financeiro, fazendo crowdfunding, tem que se sujeitar aos limites do regime nacional, então teríamos um limite máximo de 1 milhão de euros ou 5 milhões de euros, consoante os destinatários da oferta. O que, não sendo só desadequado, parece-me que seria incompatível com o direito europeu. Depois, temos aqui, de facto, alguma proximidade do ponto de vista do regime em matéria de informação sobre as ofertas, quer na proposta do regulamento, quer no regime jurídico. Há aqui um aspecto absolutamente essencial, que é o aspecto da informação sobre os termos da oferta. Aí não há grande coisa a dizer, mas julgo que há a dizer relativamente às soluções do legislador nacional para a proteção dos investidores. Portanto, aqui esta pessoa que está com um chapéu de chuva. Acho que há a dizer por isto. Obviamente que o elemento informativo sobre as ofertas é essencial. Enfim, todos sabemos que, sendo essencial, não é, na maioria dos casos, suficiente, porque, por diversos motivos de economia comportamental, mas as pessoas tendem a não ligar excessivamente às informações que constam desses elementos informativos, e aqui há uma divergência entre a solução do regime nacional e o da proposta do regulamento quanto às medidas que devem complementar, na ótica da proteção dos investidores, esse folheto informativo, e parece-me que a da proposta do regulamento será bastante mais eficiente, mas também bastante mais compatível com a cultura própria do nosso ordenamento jurídico. Porque no regime jurídico o que temos é a consagração de limites para o investimento, portanto, não se deixa a pessoa que quer investir acima de determinados montantes, ou por oferta, ou no conjunto agregado de ofertas, no prazo de 1 ano. Portanto, é uma abordagem que julgo que vem essencialmente da regulação norte-americana, do Jobs Act, que não é, digamos, muito facilmente compatível com aquilo a que estamos habituados no domínio do direito privado, a liberdade que prezamos, ainda que, obviamente, numa perspectiva de proteção do consumidor. Portanto, parece excessivamente paternalista, e a solução da proposta do regulamento é esta, de se aproveitar instrumentos que, de resto, são conhecidos, que constam do Código de Valores Mobiliários, que é o teste de adequação, ou o Suitability Test,
que encontramos para a recepção, transmissão e execução de ordens e gestão discricionária de carteiras e consultoria para investimento, adaptando de alguma medida. Portanto, a plataforma tem este dever de obter informação sobre experiência, sobre os conhecimentos, sobre a educação financeira do investidor, mas também sobre a sua capacidade para suportar perdas, e depois vai fazer um teste sobre se o investimento naqueles termos é adequado ou não é adequado, e, não sendo adequado, vai informar o investidor que há um risco relevante que, de facto, o investimento não é adequado para o seu perfil de investidor. E depois parece-me que se adota aqui uma solução que nós conseguimos encontrar na regulação francesa do crowdfunding, que é o site ou o portal eletrónico de acesso progressivo. Portanto, só depois de ser feito o teste, depois de dada esta advertência com a solenidade conveniente, é que então o investidor tem acesso às ofertas e, de resto, parece-me ser uma boa solução. Aliás, eu, num pequeno escrito que tinha feito sobre isto, antes mesmo da proposta, já tinha dito que esta solução do site de acesso progressivo me parecia bastante relevante. Finalmente, uma última palavra sobre o âmbito dos serviços de crowdfunding, aquilo que os prestadores destes serviços, as plataformas, podem fazer. Há uma divergência, parece-me que significativa, no sentido que o regulamento possibilita muito mais coisas, mais atividade que, à luz da realidade concreta da indústria, parece, digamos, de adotar. Por exemplo, a discricionariedade na recepção e na transmissão de ordens, a prestação de serviços de custódia, ainda que possa haver aqui a intervenção de uma entidade autorizada para a prestação desses serviços, a própria previsão da existência de um mercado secundário ou de, portanto, a adoção de canais para favorecer o mercado secundário. Julgo que são lições que nós temos que ponderar devidamente quando pensamos no nosso regime nacional. Ao nível das medidas organizativas que encontramos num e outro diploma, diria que não são no essencial divergentes. Há aqui a questão dos conflitos de interesses como a grande questão, a questão central dessas medidas organizativas, mas noto uma abordagem bastante mais proporcional, bastante mais adaptada na proposta do regulamento. Parece-me que a abordagem nacional é excessivamente pesada. Só para concluir, nós não temos tido com o regime jurídico do crowdfunding uma história feliz. Na parte respeitante ao financiamento colaborativo de capital e por empréstimo. Essa infelicidade traduziu-se sobretudo neste prazo de vacatio legis superior a 2 anos, que obviamente não deixou nem as pessoas ao abrigo da sua autonomia e da sua liberdade desenvolverem projetos porque estavam à espera do regime em vigor, nem seguir o regime em vigor porque ele ainda não estava em vigor. Isto julgo que é uma história que não é boa, que deve servir de aprendizagem, não é? Porque, obviamente, aqui a questão do ambiente na regulação é muito importante para o sucesso da fintech, mas devemos ter em vista que, entrando em vigor este regulamento europeu, o nosso regime será mantido em vigor, mas sobretudo que até que entre em vigor o regulamento europeu permitindo esta tal opção aos intervenientes, vamos ter que conviver com o nosso regime durante bastante tempo, suponho, e que é importante que esse regime seja um regime que efetivamente fomente e incentive, sem
prejuízo da proteção dos investidores, o financiamento colaborativo. Portanto, eu julgo que há margem, neste contexto de estar a iniciar a entrada em vigor o regime nacional e estarmos a discutir a proposta de regulamento, para olharmos de novo para o regime nacional e conseguirmos ponderar exatamente aquilo que é adequado e o que não é adequado. Muito obrigado.